Sabe, a gente vive numa obsessão por eficiência, né? Totalmente. Parece que tudo precisa ser um hack. O caminho mais rápido para aprender uma coisa, o resumo mais curto de um livro. A resposta imediata para qualquer pergunta. Exato. Mas aí, quando a gente pega essa lógica de otimização total e aplica em algo tão humano e, sei lá, bagunçado como o aprendizado, o que acontece? Será que a tecnologia, que promete acelerar tudo, não acaba, ironicamente, limitando a profundidade do nosso conhecimento? É exatamente esse o dilema que a gente vai analisar hoje. E a nossa fonte para essa conversa é um material muito interessante sobre o filósofo Herbert Marcuse. Certo. O texto usa uma analogia, uma imagem muito poderosa para criticar o que o Marcuse chamou de racionalidade tecnológica. E o foco é na educação? Principalmente quando ela invade a educação, sim. Isso. Então, a nossa missão aqui é desempacotar essa analogia. O material que a gente tem aqui compara duas visões de educação que, nossa, não poderiam ser mais diferentes. Um contraste total. De um lado, é como se fosse uma trilha numa floresta, cheia de imprevistos. E do outro? A outra é uma autoestrada de alta velocidade, reta e eficiente. Vamos mergulhar nessa comparação para entender o que a gente ganha e, talvez mais importante, o que a gente perde quando a velocidade vira o objetivo principal. Vamos lá. Ok, vamos começar a desvendar isso. A primeira imagem, a que representa a educação, digamos, crítica ou mais tradicional, é essa da caminhada. A trilha na floresta. Isso. E os detalhes que o texto dá são cruciais. Fala que é um processo lento, um caminho onde a gente pode tropeçar, mas que também permite descobrir paisagens inesperadas. E, por fim, que a gente aprende com o corpo todo. Parece até poético, né? É, mas cada um desses detalhes é uma metáfora riquíssima. Vamos pegar a lentidão. Certo. Hoje, lento é quase um xingamento, né? Mas no aprendizado, a lentidão é uma virtude. É o tempo para pensar. Exato. É o tempo para reflexão, para uma ideia se conectar com outra. É a diferença entre, sei lá, decorar uma informação para a prova na terça... Esqueci tudo na quarta. Exatamente. O conhecimento precisa maturar, criar raízes. A pressa é inimiga da compreensão de verdade. Faz todo sentido. E a ideia de tropeçar, nossa, isso me pega bastante. Por quê? Porque a gente vive numa cultura com pavor do erro. Na escola, errar significa perder ponto, significa fracasso. Pois é. Mas na analogia da trilha, tropeçar é essencial. É como você aprende onde tem uma raiz solta, uma pedra escorregadia. Exatamente. O tropeço te força a prestar atenção, a se engajar de forma mais consciente com o caminho. Ele não é o oposto do aprendizado, ele é o motor do aprendizado. É o feedback da realidade. Sim, é no ato de se reequilibrar, de entender por que caiu, que o conhecimento se torna concreto, se torna seu. É a prática. O erro e o acerto. Isso. E aí vem o terceiro ponto que você mencionou. A descoberta de paisagens inesperadas. A serendipidade. Sim. Aquele momento mágico quando você está pesquisando uma coisa e, por acaso, encontrar outra que muda tudo. É isso. Numa trilha, você pode estar focado em chegar no topo da montanha, mas no meio do caminho encontra uma cachoeira que não estava no mapa. Nossa, que imagem boa. No aprendizado, isso é fazer uma conexão que não estava no plano de aula. Sei lá, ler sobre a Revolução Francesa e, de repente, ter um insight sobre a estrutura das redes sociais. Coisa que não dá para planejar num currículo. Não dá, mas um bom ambiente de aprendizado precisa criar as condições para que isso aconteça. E, por último, o aprender com o corpo todo. Isso é um contraponto direto à ideia de que aprender é só sentar e absorver informação passivamente, né? Sem dúvida. A trilha exige esforço, atenção, todos os sentidos alertas. É um aprendizado ativo. É a diferença entre ler o manual de como andar de bicicleta e realmente subir na bicicleta, cair, ralar o joelho e finalmente encontrar o equilíbrio. É um conhecimento que se incorpora, que vira parte de você. Certo. Resumindo, essa imagem da trilha na floresta descreve um modelo de educação focado na autonomia, na exploração... e no pensamento crítico. Exato. O objetivo não é só o destino, mas a qualidade da jornada e como ela nos transforma. Essa imagem da trilha é linda, é quase romântica.
mas ela parece ir na contramão de quase tudo que a gente vê hoje, né? Sim, principalmente na tecnologia educacional. Que é toda focada em otimização, gamificação, caminhos pré-definidos, e aí que o texto introduz a outra parte da analogia, a da autoestrada, certo? Autoestrada. É o grande contraste. O texto diz que a racionalidade tecnológica, que domina o pensamento de hoje, quer transformar essa trilha cheia de curvas numa autoestrada de alta velocidade. E a promessa é clara: eficiência. Chegará ao ponto B. Ao diploma, certificação do jeito mais rápido e sem atritos possível. E essa promessa é muito sedutora. Quem não quer aprender mais rápido? Mas a analogia nos força a olhar o que essa velocidade custa. O primeiro ponto que o texto levanta é que, na autoestrada, você está confinado ao carro. O que isso significa na prática? Significa uma mudança radical de papel. Na trilha, você era um explorador ativo, sentindo o terreno. Certo. No carro, você é um passageiro. O ritmo é ditado pela máquina. O caminho já foi pavimentado. E sua interação com o mundo lá fora é mediada por uma tela de vidro. No contexto da educação, seria o aluno que só segue um software clicando em próximo. Exato, num percurso idêntico para todos, sem desvios. E essa passividade é reforçada por outro detalhe que o texto traz, que eu achei brilhante. Qual? Diz que na autoestrada não dá para parar para observar uma flor no acostamento. E o texto define essa flor como a dúvida criativa. Nossa, essa imagem é muito forte. Muito. É o coração da crítica. A flor é aquela pergunta curiosa que foge do script. É o e se a gente fizesse de outro jeito? É a ideia que não se encaixa no gabarito, mas que pode ser o começo de uma inovação. E na lógica da trilha, encontrar essa flor é o ponto alto. É o ponto alto do passeio. Na lógica da autoestrada, parar o carro para ver uma flor é um problema. Atrapalha o trânsito, causa congestionamento, atrasa a chegada. A dúvida criativa vira um obstáculo. Vira um obstáculo a ser superado, não uma oportunidade a ser explorada. Mas, peraí, um defensor da autoestrada não diria que a trilha é um luxo? Que para democratizar o acesso à educação para milhões a gente precisa de um sistema padronizado, escalável e eficiente? Mesmo que se perca um pouco dessa magia da descoberta? Essa é uma excelente provocação e é um argumento muito comum. A defesa da autoestrada geralmente vem com a bandeira da democratização. Claro. E sem dúvida, plataformas padronizadas podem levar um conteúdo básico a lugares onde antes não havia nada. O ponto de Marcuse e da fonte que a gente está analisando não é negar isso. A questão é outra. A questão é: o que estamos democratizando? Estamos democratizando o acesso a um treinamento técnico, a um conjunto de respostas certas? Ou estamos tentando democratizar a capacidade de pensar criticamente? De resolver problemas complexos. De inovar. O perigo é que, ao otimizar para a escala, a gente acabe criando um sistema que é muito bom em treinar pessoas para seguir instruções. Mas muito ruim em formar pessoas capazes de questionar essas instruções. Exatamente. A eficiência pode ter um teto. Ela te leva rápido até um ponto conhecido, mas talvez te impeça de descobrir um ponto totalmente novo. Entendi. E para garantir que ninguém saia da rota, o texto usa a imagem do GPS. Exato. O último elemento da analogia. O trajeto na autoestrada é controlado por um GPS que, a qualquer tentativa de desvio, Recalculando. imediatamente recalcula a rota. Recalculando, retorne para a rota principal. Essa voz é a metáfora para todos os sistemas, Softwares, métodos de avaliação, currículos rígidos que punem o desvio e forçam o retorno ao caminho correto. Pense num aplicativo de idiomas que te faz repetir a mesma frase até a pronúncia ser perfeita, sem espaço para brincar com as palavras. ou um sistema de ensino adaptativo que, baseado nos seus erros, te serve mais do mesmo, te prende naquilo que você não sabe. Em vez de te abrir para o que você nem imaginava que poderia perguntar. Essa imagem do GPS que recalcula a rota é genial, porque me lembra exatamente como funcionam os algoritmos de recomendação nas redes sociais. É a mesma lógica. Minto. Qualquer desvio da norma, qualquer curiosidade fora do padrão é corrigida. Para nos trazer de volta ao caminho mais eficiente. Mais previsível. A autoestrada é um sistema prescritivo, não exploratório.
O foco é o resultado. O resultado final, a nota, o certificado, a competência mensurável, como se chegou lá, as paisagens que foram ignoradas, as flores que não foram vistas. Tudo isso vira irrelevante. Irrelevante diante da métrica da eficiência. Então, juntando tudo isso, qual é a grande mensagem? O que Marcuse estava realmente tentando dizer? É só uma bronca contra a tecnologia na sala de aula? Não, de forma alguma. A crítica de Marcuse é muito mais profunda do que um simples tecnologia é ruim. Ele não era um ludita, sabe, querendo quebrar as máquinas. Certo. O alerta dele é sobre a ideologia por trás da tecnologia quando ela é usada sem critério. É sobre o que acontece quando a lógica da máquina, eficiência, controle, otimização, se torna o principal valor que organiza não só uma fábrica, Mas a sociedade inteira. incluindo a educação. Não é sobre ser contra usar um GPS, mas sobre questionar quem programou o destino e por que não somos nós que podemos mudá-lo no meio do caminho. Entendi. Então, segundo o texto, o objetivo da educação crítica seria nos lembrar que tem coisas mais importantes que a velocidade da viagem. Exatamente. O texto aponta duas coisas fundamentais. A primeira é a nossa capacidade de decidir para onde queremos ir. Autonomia. É a questão da autonomia. O estudante não pode ser só um passageiro sendo levado. Ele precisa ter o volante nas mãos ou pelo menos ser o copiloto, com poder real para definir seus interesses e objetivos. Ok. Então a primeira é a autonomia para escolher o destino. Mas imagino que não adianta nada poder escolher o destino se o GPS te força a voltar para a mesma estrada o tempo todo. Exato. A segunda liberdade deve ser a de poder sair da rota, de explorar os acostamentos. Isso mesmo. A segunda liberdade é a de poder sair da estrada principal. E isso é a essência do pensamento crítico. Não é só seguir as regras. Não é só sobre aprender a seguir as regras do jogo de forma eficiente, mas sobre ter a capacidade de questionar o próprio jogo. Por que essa estrada foi construída aqui e não ali? Quem se beneficia dela? Que outros caminhos seriam possíveis? Sair da estrada é se permitir pensar fora da caixa. É desafiar o status quo. E é aqui que essa metáfora da educação se conecta com a ideia maior de Marcuse, que o título do documento menciona: a sociedade unidimensional. Exato. A autoestrada não é só a sala de aula, é uma imagem da sociedade como um todo. Esse é o ponto crucial. A crítica de Marcuse vai muito além da pedagogia. Ele via essa lógica da eficiência se espalhando por todas as esferas da vida. E uma sociedade que só constrói autoestradas e deixa as trilhas serem engolidas pelo mato é uma sociedade que perde a sua capacidade de imaginação. Política, social, cultural. Então, na prática, uma sociedade que só tem autoestradas é uma que tem dificuldade em inovar de verdade. Ou em resolver problemas complexos que não tem manual. Exatamente. É uma sociedade que se torna muito eficiente em fazer mais do mesmo. Ela otimiza o presente, mas ao custo de fechar as portas para futuros diferentes. E o pensamento crítico vira um problema. E vira um problema, o pensamento crítico, a dissidência, a arte que perturba. Tudo isso é visto como a flor no acostamento. É ineficiente, é um desvio, é um bug no sistema que precisa ser corrigido. E todo mundo é colocado na mesma via expressa. E quem tenta sair é recalculado de volta para o conformismo. O resultado para o Marcuse é essa sociedade unidimensional. Uma sociedade que parece plural na superfície, mas onde no fundo todas as estradas levam ao mesmo destino de consumo e conformidade. Ela achata as alternativas. Uau, isso dá uma dimensão muito maior para a discussão. Não estamos falando só de como aprender melhor, mas de que tipo de sociedade estamos construindo através da forma como educamos as pessoas. Exato. Recapitulando, então, o que a gente tem é esse contraste poderoso. De um lado, a educação como trilha na floresta, uma jornada de descoberta, lenta, onde o erro ensina. E o inesperado acontece. Um aprendizado que nos envolve por inteiro. E do outro, a educação como autoestrada. Rápida, escalável, mas que nos coloca num papel passivo. Nos isola dentro de um carro e nos impede de parar para investigar a dúvida criativa, sempre nos forçando a seguir um caminho pré-programado. E a escolha entre essas duas imagens, no fim das contas, é uma escolha sobre o propósito da educação, né?
Uhum. Ela serve só para nos levar a um destino que já foi definido por outros, da forma mais rápida possível? Ou será que o objetivo maior é nos dar as ferramentas e a confiança para a gente poder escolher nossos próprios destinos? E quem sabe até construir estradas novas? É a pergunta fundamental. E não tem uma resposta fácil. A questão que Marcuse nos deixa não é um convite para abandonar a tecnologia, Certo. mas para nos tornarmos mestres dela em vez de seus servos. É sobre perguntar, para cada nova ferramenta, para cada novo método, isso está me ajudando a explorar a floresta ou está me prendendo ainda mais na autoestrada? Essa análise toda deixa a gente com um pensamento final para refletir. Se a nossa sociedade como um todo, não só na educação, valoriza cada vez mais a lógica da autoestrada em tudo, no trabalho, no consumo, até nos relacionamentos, Sim. que flores coletivas nós estamos deixando de ver? Que dúvidas criativas? Que inovações realmente disruptivas? Que possibilidades de um futuro mais justo ou sustentável estão sendo constantemente recalculadas para fora do nosso caminho por essa busca incessante e às vezes cega por eficiência?